Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar outra dica de Excel. Você já precisou fazer formatação condicional no Excel? Dependendo dos valores da célula, você precisa aplicar uma formatação diferente automaticamente? Então no vídeo de hoje eu mostro exatamente como fazer. Vamos lá para o computador, abra o seu Excel que nós vamos fazer essa formatação condicional. Bem, pessoal, estou com essa planilha aqui que eu criei. É uma planilha de boletim escolar, né? Boletim de notas de alunos. Só mesmo como modelo para mostrar para vocês como é simples de fazer. Então aqui eu tenho a planilha preenchida, nome dos alunos, as notas de cada um dos alunos. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui é separar essas notas por cores. Então aqui embaixo eu tenho a média do primeiro semestre, que é o primeiro e o segundo bimestre, 12. E a média do terceiro e quarto, 18. Então tudo que for abaixo disso eu quero que fique vermelho, para me saber quais alunos não estão indo tão bem na escola. Por exemplo, eu sou um professor, né? Aí eu quero saber quais dos meus alunos podem ficar de recuperação ou serem reprovados. Como é que eu vou fazer para automaticamente colocar aqui na minha planilha no Excel as notas que estiverem abaixo da média em vermelho. Então você vai selecionar todo o intervalo de células que você quer fazer a formatação condicional. Primeiro vamos fazer do primeiro semestre. Aqui eu selecionei todas as notas do primeiro e segundo bimestre, né, todas as células que contêm as notas. E agora eu venho aqui em página inicial. E aqui em página inicial, na aba estilo, nós temos formatação condicional, é aqui que eu vou clicar. E aqui eu clico em nova regra, ou em gerenciar regra. Se você clicar em gerenciar regra, vai ter o botão de nova regra lá também. Aí vai abrir para mim essa caixa, né, de nova regra de formatação. Eu vou selecionar aqui o segundo, formatar apenas células que contenham. Então aqui eu tenho várias opções. Formatar apenas células com. Eu posso ir pelo valor da célula, por texto específico, datas, células vazias, não vazias, células com erro ou sem erro. Então aqui para esse exemplo nós vamos usar o valor da célula. Qual é o valor que eu quero como critério para que o Excel mude a cor do valor? Então aqui tem várias opções, tá vendo? Está entre, não está entre, igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então eu quero menor que, porque todas as células que estiverem notas abaixo da média, eu quero que muda de cor para vermelho. Então aqui agora eu vou colocar qual que é o valor que eu quero que o Excel faça a verificação, que é 12. Então tudo que tiver menor do que 12 vai mudar de cor. Clique em formatar e aqui em fonte eu escolho a cor que eu quero, no caso vermelho. Você também pode formatar borda, preenchimento, número, mas aqui no nosso caso vamos mexer apenas com a cor da fonte. Dá OK, OK de novo, pronto. Percebam que aqui que todas as notas que estão abaixo da média automaticamente ficaram vermelho. Tudo que é menor do que 12 aqui ficou vermelho. E agora eu vou fazer o mesmo com o segundo semestre. Eu fiz separado porque a média do segundo semestre é diferente da média do primeiro bimestre, né? O segundo semestre a média é 12. Então eu vou lá de novo, página inicial, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contêm o valor da célula menor que. Vou selecionar aqui 18, que é o valor da média, formatar, e a cor, vou escolher aqui novamente o vermelho,
Então tudo que tiver menor do que 18 vai ficar vermelho. Dou um OK, pronto. Então todas as notas aqui que estão abaixo da média agora estão vermelho. Primeiro passo que eu resolvi aqui nessa planilha, né? Aí agora, continuando aqui a nossa planilha de exemplo, nós precisamos somar o total dessas notas para saber quais alunos passaram, quais alunos estão em recuperação e quais alunos foram reprovados. Então, para fazer essa soma é simples. Tudo que eu tenho que fazer é chamar a função soma. Então, toda vez que você for fazer uma função, você começa com sinal de igual ou com sinal de arroba. Também dá, qualquer um dos dois. Aí você chama a função, no caso aqui a função soma, abre parênteses, e aqui você vai selecionar o intervalo que você quer mudar, que você quer somar. No caso aqui a gente quer somar da célula D5 até a célula G5. Eu posso digitar ou posso fazer isso aqui, eu clico na primeira célula e arrasto, selecionando todas as células que eu quero somar. Feito isso, fecho parênteses e dou Enter. Pronto, já somou a nota para mim. E para fazer nos demais, eu preciso repetir a mesma função 1 a 1? Não, para facilitar para você, você vem na função, na célula que já tem a função digitada, clica aqui no cantinho, onde é que tem esse quadradinho, aí a seta do seu mouse vai virar essa cruzinha. Você clica, segura e arrasta até a última célula que você quer somar. Pronto, ele recopiou toda a função em todas as células. Então, automaticamente você fez a autossoma em todas as células. Agora, para que nós saibamos quem passou e quem não passou, seria interessante se aqui também tivesse uma formatação condicional, né? Todas as notas que estiverem abaixo do mínimo exigido para poder ser aprovado, ficasse vermelho. Então nós vamos selecionar aqui todas as células do total e vamos fazer a mesma coisa de novo lá em formatação condicional. Nova regra, formatar apenas células que contêm o valor da célula menor que. Então, o mínimo para aprovação é 60. Então todas as células que estiverem abaixo de 60, a gente quer que fique vermelho. A gente vai em formatar, fonte, cor, escolhe aqui a cor vermelha. OK, OK outra vez, pronto. Então todas as células aqui que estão abaixo de 60, elas ficaram vermelhas. Ou seja, são alunos que não passaram, não foram aprovados, né? Mas a gente ainda vai mexer nisso aqui ainda. Agora nós vamos aqui em situação. Então, para saber aqui a situação do aluno, nós vamos usar aqui uma função chamada função se. Você conhece a função se? A função se, o que ela faz é avaliar uma situação e ver se essa situação atende aos critérios para te retornar o valor escolhido, né? Por exemplo, aqui a gente quer saber se o aluno foi aprovado, se o aluno está de recuperação ou se o aluno foi reprovado. Então vamos usar aqui o critério de que se ele tiver 60 ou mais, ele foi aprovado. Se ele tiver entre 50 a 59,9, ele está de recuperação. E se ele tiver menos, se a nota dele for menor do que 50, ele foi reprovado. Então, como que nós vamos fazer isso aqui na fórmula? É simples. Então, vamos começar aqui pela célula I5, onde nós vamos avaliar aqui esse primeiro aluno, né? Tudo que nós precisamos fazer é digitar o igual ou o arroba, como eu ensinei para vocês. Vamos chamar aqui a função se, abre o parênteses. Então, a primeira coisa que eu quero
informar aqui nessa função é que se não tiver nada digitado, né, por exemplo, se tiver vazio a célula, se tiver zero, eu quero que a célula aqui de situação fique vazia também, se não tiver critério nenhum para avaliar. Então, se H5 é igual a zero, ponto e vírgula, abre aspas, fecha aspas, ou seja, o que eu quero dizer, o teste lógico é se a célula selecionada estiver vazia, então a célula de situação também vai continuar vazia, porque não tem nada para avaliar, certo? Feito isso, ponto e vírgula, chamo a função se novamente, abro parênteses. Qual é o teste lógico que eu quero aqui dessa vez? Então, nós vamos avaliar os critérios para o aluno ser reprovado. Então, qual que é o critério? Então, se na célula H5, né, na célula de total, o valor for menor do que 50, qual é a condição que eu quero que retorne? Abre aspas, eu vou escrever o texto entre aspas, reprovado. Fecha aspas. Ok? Beleza, então esse é o primeiro critério, né? Ponto e vírgula. Aí agora vamos para o segundo critério. Nós vamos ao critério da recuperação. Para que o aluno fique de recuperação, a nota dele tem que estar entre 50 e 59,9. Então, eu vou chamar novamente a função se, abre parênteses, e vou chamar também a função e, abre parênteses. Por que eu usei a função se e a função e? Porque aqui eu tenho dois critérios. Eu preciso saber se a nota dele é maior do que 50 e se ela é menor do que 60. Então, por isso que eu usei a função se e a função e. Então, quais são os critérios? Qual é o primeiro critério? O primeiro critério é que H5 precisa ser maior do que 50. H5 maior do que 50. Então, esse é o primeiro critério. Ponto e vírgula. Agora eu vou inserir o segundo critério. Eu preciso que o total ele seja menor do que 60. Ou seja, ele vai estar entre 50 e 60. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, qual que é o valor se a nota do aluno estiver entre 50 e 60? Abre parênteses, aliás, abre aspas, desculpa, recuperação. Recuperação. Fecha aspas, ponto e vírgula. E se o valor for diferente de tudo que eu coloquei aqui, se a nota do aluno não foi menor do que 50 e foi maior do que 60, o que eu quero que retorne? Então, o aluno foi aprovado, né? Abre aspas, aprovado. Aprovado. Fecha aspas e fecha os parênteses. No caso aqui eu tenho que fechar 3 parênteses. Por quê? Porque nós abrimos o primeiro parênteses no início da nossa função, segundo, terceiro e o quarto. Abrimos 4 parênteses, mas fechamos só um. Então a gente fecha os outros 3 para fechar a função e dar Enter no teclado. Pronto. Então no caso desse primeiro aluno, olha para vocês verem, ele retornou que está de recuperação. A função funcionou. Por quê? Ele teve 58 pontos no total e de acordo com a nossa regrinha aqui, se tiver entre 50 e 59,9, ele teria que retornar a recuperação e foi o que aconteceu, né? E aí para mim estender essa função aqui para as outras células, a mesma coisa, eu seguro aqui no cantinho e arrasto até o final e ela vai copiar para mim. Então onde está maior do que 60, vejam aqui que está aprovado. Vamos ver se a gente tem algum aqui que ficou reprovado. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aluno aqui que ficou com 40 pontos e meio.
está menor do que 60, menor do que 50, né? Então ele foi reprovado, tá vendo? Tá aqui escrito. Mas concordam comigo que do jeito que as células estão, fica um pouco difícil para você identificar quem foi reprovado, quem foi aprovado. Tá meio bagunçado isso aqui, não tá? Então, vamos separar por cores, vamos fazer uma formatação condicional. Então aí você vai selecionar todas as células e aqui nós vamos novamente em página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. Ou nova regra, você pode clicar em nova regra direto. Clique aqui em nova regra, formatar apenas células que contenham. Então, nós vamos criar aqui 3 regras de formatação, todas baseadas em texto específico. Então aqui texto específico contém, primeiro texto, vamos colocar aqui que todas as células que tiver aprovado, nós vamos agora clicar em formatar. Aí aqui, olha, nós vamos escolher a fonte, vamos colocar aqui esse verde bem escuro. E vamos aqui em preenchimento, vamos escolher uma cor de preenchimento, vamos ver esse verde aqui se fica legal. Aqui você tem um modelo de como vai ficar, ficou legal, mas eu acho que se a gente põe negrito fica melhor. Vamos colocar aqui um negrito, ok, ficou melhor. Damos ok, pronto. Aí agora, deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente clica aqui em aplicar. Olha o que vai acontecer com todas as células que estiverem escrito aprovado. Pronto, já mudaram de cor, observaram? Vamos fazer o mesmo com as outras células. A gente clica aqui em nova regra, formatar apenas células que contenham, texto específico. Vamos colocar aqui recuperação. Formatar. Então vamos colocar aqui que todos os que tiverem de recuperação, nós vamos querer a fonte, vamos escolher essa cor aqui, tipo um ocre, né? Ouro. E o preenchimento a gente vai colocar amarelo. Colocar a fonte negrito, ok. Ok. Aplicar, pronto. Todos os que estão de recuperação também mudaram de cor. E por último, o reprovado, né? Só faltou o reprovado. A gente vai aqui em nova regra, formatar células que contenham texto específico, reprovado, formatar, fonte, vamos escolher aqui o negrito, vamos escolher aqui a cor da fonte, esse vermelho escuro de fundo. Aliás, o vermelho escuro da cor da fonte, o preenchimento a gente coloca uma cor mais clara aqui. Vamos ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui mais cores. Dá um ok, vamos ver se ficou legal com essa cor. Dá ok, aplicar, pronto, mudou de cor, tá vendo? Então agora você tem aí toda a sua planilha formatada, né, de acordo com as cores. Percebam que eu coloquei a mesma cor, as mesmas cores que estão aqui na legenda, né? E aí você tem a sua planilha toda formatada. Interessante, né? E para você saber quantos alunos foram aprovados, quantos ficaram de recuperação e quantos foram reprovados, sem você precisar contar manualmente um a um. Vamos criar aqui uma outra função. Vamos usar aqui a função conte-se, igual a conte.se. Qual que é o intervalo que eu quero contar? É aqui na coluna de situação. Seleciono todas as células, ou digito, né? E qual é o critério? Aqui no caso eu quero saber todos os que foram aprovados. Basta eu selecionar a célula que contém o critério que eu quero, no caso aqui a célula B2, fecho o parênteses e dou Enter. Pronto, ele contou aqui 15 aprovados. E de recuperação, a mesma coisa. Usa a função conte-se, conte.se, abre parênteses, seleciona o intervalo,
ponto e vírgula, seleciono a célula que contém o critério, fecho parênteses, Enter. E reprovado a mesma coisa. Conte.si, né? Parênteses, seleciono intervalo, ponto e vírgula, seleciono o critério, fecho parênteses, pronto. Opa, fiz uma coisa errada aqui, peraí. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Não, vamos lá de novo. Igual, conte.si, abre parênteses, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, e aqui eu tenho o critério, na célula H2, fecho parênteses, isso. Então aqui nós tivemos 15 aprovados, 5 de recuperação e 1 reprovado. Se você for contar, você vai ver que é isso mesmo, né? Bem simples, né? Muito legal. Então, o que vocês acharam aí dessa dica aí de Excel? Muito interessante, né? Isso é que eu fiz um exemplo de um boletim escolar, mas você pode usar essas funções do Excel em qualquer planilha que você for fazer, né? É bem prático, bem fácil, facilita bastante o trabalho no dia a dia. Mas e se você quiser criar um gráfico aqui para mostrar mais detalhes, quiser fazer a planilha mais bem formada, né? Criar um gráfico de qual a porcentagem de alunos que foram aprovados, ficaram de recuperação ou foram reprovados. Então, num vídeo futuro, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem trabalhar com gráficos, como que vocês podem fazer um gráfico para essa coluna aqui, essa planilha que nós fizemos, né? E consequentemente para qualquer planilha que vocês fizerem, ok? Espero que tenham gostado aí da dica de hoje. Bem, pessoal, então é isso aí. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Bem prático, bem fácil. E num vídeo futuro eu vou mostrar para vocês, como eu disse, como fazer um gráfico, né? Nós vamos fazer um gráfico na nossa planilha para demonstrar melhor os resultados. Aí você tem uma planilha bem feita, bem elaborada, você quer um gráfico comparativo, né? Nós vamos aprender a fazer um tipo de gráfico chamado gráfico de pilha. Então, espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixa suas sugestões aqui nos comentários, se você quer que eu faça algum vídeo específico sobre alguma função do Excel ou alguma outra função que você acha interessante. Pode deixar aqui nos comentários que, dentro do possível, eu vou tentar estar fazendo aqui para vocês, ok? Um forte abraço e até a próxima semana, onde trarei mais um conteúdo para vocês. Tchau, tchau!